exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, vamos dizer. Ele é exaltado, o Rei é exaltado dos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltar o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado dos céus. Exaltado, o Rei é exaltado no céu. Jesus, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Jesus, te adoramos, Senhor, te louvamos, Deus. Marcando comigo aqui o tempo forte, vamos lá? Beleza? Aí. Salmo 23 do Jorge Heder, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nele descansa o meu coração, e nada me abalará. Juntos o Senhor, vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nele descansa o meu coração e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale escuro, Ele me protege, me faz sentir seguro. Guarda minha vida contra o inimigo, a vitória é certa, Deus é meu amigo. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele descansa o meu coração e nada me abalará. É certo que a bondade e o amor de Deus, e o amor de Deus estão bem junto a mim, sempre até o fim, até que habitarei na casa do Senhor todos os dias eternamente. O Senhor é o meu pastor e nada me abalará. Nele descansa o meu coração e nada me abalará. E nada me faltará. Terminando. E nada
Glória e majestade estão diante dele. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória. E entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Somente com nossas vozes, glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória a Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és digno de toda honra e de toda glória, que habita no meio dos louvores. Pai bendito, Senhor da igreja, pastor da igreja, apacenta o nosso coração nessa noite, Senhor. Fala ao nosso coração, anima o nosso coração, aviva a tua obra em nós, Pai. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado por esta celebração, por esse momento de comunhão contigo e com os irmãos. Louvado seja o teu nome, bendito tu és, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa música Deus me deu na hora da segunda-feira cinzenta. Sabe como é que é? Todo mundo conhece aqui a segunda-feira cinzenta? Um salmo de Davi. Quanto a mim, bom estar junto a ti, pois em ti, Senhor, tenho descanso. Tu estás sempre ao meu redor para me guiar com tua mão. Quer tentar comigo? Quanto a mim, bom estar junto a ti, pois em ti, Senhor, tenho descanso. Tu estás sempre ao meu redor para me guiar com tua mão. Quem mais tenho eu no céu
meu coração, seguras a minha mão, és minha salvação. Quem mais tenho eu? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro além de ti. Tu és a força do meu coração, seguras a minha mão, és minha salvação. Agora baixinho, que nem uma oração assim. Quem mais tenho eu? Juntos. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro além de ti. Tu és a força do meu coração, seguras a minha mão, és minha salvação. Seguras a minha mão, és minha salvação. Seguras a minha mão, és minha salvação. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu Obrigado, nome. Jesus. Graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor. Bispo cisterciano do século XVII, chamado Henri de Rivaux, escreveu um dos livros da espiritualidade clássica, chamado Amizade Espiritual. Ele parafraseou João dizendo: Deus é amizade, quem permanece na amizade permanece em Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. O amor de Deus por nós é muito mais nobre. João capítulo 15, versículo 15, eu não chamo vocês mais de amigos, mas chamo de servos, mas eu chamo agora vocês de amigos. Vocês agora conhecem o Pai, eu revelei o Pai a vocês, diz Jesus. Eu estarei com vocês até o fim dos séculos. Emmanuel, Deus conosco, que nos torna seu amigo, que destruiu as barreiras de inimizade, que nos deu acesso à sua presença. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom
pela paz do coração. Viver sempre em comunhão, e assim Perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, nosso bom pastor. Glória a Deus. Podemos sentar. Será uma ministração em conjunto, e depois abrindo para perguntas e para interação. Romanos capítulo 8, versículo 29. Paulo escrevendo à igreja de Roma, depois de falar da grandeza do amor de Deus, das circunstâncias que envolvem a nossa experiência humana, e todas essas experiências inclusas na nossa existência, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos capítulo 8, versículo 28, para que aconteça exatamente aquele projeto e propósito inicial da criação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo desejaram a nossa existência e compartilhou conosco a sua imago Dei. Eu e você fomos criados para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. Esta é a primeira pergunta que nós encontramos numa coletânea de doutrinas da Palavra de Deus, que foi escrito na Abadia de Westminster em 1619. Qual é o propósito da vida do homem? E a resposta que nós temos nesta coletânea, conhecido como Catecismo Menor de Westminster, na Abadia de Westminster, é: o homem foi criado para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. Deus é bem-vindo em todas as áreas da nossa vida. E eu e você fomos criados para compartilhar essa imagem de Deus, numa vida de serviço, numa vida de relacionamento pessoal com esse Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz exatamente disso. É o propósito da espiritualidade. Por que que Deus deu a capacidade de você crer? Como Paulo escreveu à igreja de Éfeso: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu e você fomos criados em Cristo Jesus como inspiração do grande artista, como poema do grande artista, feitura de Deus para a prática de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos delas. E tudo aquilo que somos e fazemos deve refletir a imagem de Deus e a glória de Deus, mesmo que em parte. Nós perdemos essa capacitação pela experiência da queda. E Deus envia Jesus Cristo e através da obra de Jesus, histórica na cruz do Calvário, Ele legitima toda a nossa tentativa de adorar, de falar bem de Deus, de bem dizer. E Jesus se oferece, como o autor de Hebreus escreve para os hebreus, novos convertidos. Jesus se fez liturgia por nós. Jesus se ofereceu na cruz do Calvário e legitimou toda a nossa tentativa de adorar. Eu e você fomos criados para adorar a Deus, para falar bem de Deus. E, portanto, nós precisamos cumprir esse projeto da espiritualidade. O que é a espiritualidade? A espiritualidade é o propósito a que a fé se destina. E porque eu e você temos agora a capacidade de crer e de ter fé, para que nos tornemos semelhantes a Deus, iguais e parecidos com Jesus.
Romanos capítulo 8, versículo 29, nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. E o que o Instituto de Adoração, Cultura e Arte faz, o IACA, é nos ajudar a lembrar que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e não somente músicos e artistas, todos. E nós precisamos agora resplandecer a glória de Deus num estilo de vida que espelhe a vida de Jesus Cristo. O IACA existe para que nós aprendamos a caminhar com Deus e sermos mais parecidos com Jesus. Mas essa espiritualidade, ela é cultivada, Mateus capítulo 6, versículo 6, como escreveu o professor Eugene Peterson, ela é cultivada no secreto do quarto. Não no palco, não em apresentações musicais, mas essa comunhão com Deus é lapidada numa vida de oração, num desejo sincero de buscarmos em solitude a presença de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6. No secreto do quarto, abrimos o nosso coração, estamos absolutamente desnudados, não precisamos de som, de iluminação, de vestes de adorador, de jeitão de crente, não. No secreto do quarto, Deus pode trabalhar no nosso coração, tocar no nosso coração, discernir a voz de Deus, transformar o nosso coração, trabalhar no nosso caráter, quebrantar o nosso coração, corrigir a nossa vida. E saímos do quarto para abençoar a família. Abençoamos a família porque estamos sendo transformados numa disciplina de buscarmos a Deus em oração, para que Ele possa lapidar a sua imagem e resgatar a sua imagem em nós. E vamos abençoar a família, e o Gerson vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Adoradores que têm descuidado de criar um ambiente de adoração, relacionamentos de amor, de perdão, de reconciliação em nossas famílias. E como famílias abençoamos depois a igreja, aonde nós estamos inseridos para a experiência comunitária. Começamos no secreto do quarto, vamos para a experiência familiar, a família abençoa as igrejas, as comunidades locais que se reúnem para celebrar a presença de Deus, para crescermos no conhecimento da palavra, para sermos habilitados para toda boa obra. E por último, Deus nos leva para a sociedade, para sermos sal e luz como adoradores, testemunhando e sendo agentes de transformação, proclamando o Evangelho do Reino. Do secreto do quarto, para a nossa família, da família, para a igreja, a comunidade local e a igreja presente na sociedade para testemunhar do Evangelho e da pessoa de Jesus. Esse é um caminho proposto para a vida, para que a gente compreenda a profundidade da adoração e vamos sendo transformados nesta comunhão com Deus, com o nosso próprio coração, com os irmãos e também com o próximo, aonde Deus nos coloca para servir, como o Tiago nos escreve. A verdadeira adoração horizontal, pura e sem mácula, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. E é dentro desse contexto que a arte é bem-vinda. A arte é terreno sagrado. A arte é terreno do sagrado. E por isso nós podemos usar também todas as habilidades artísticas para glorificar a Deus, para falar bem de Deus, para honrarmos a Deus com uma vida de integridade e com aquilo que fazemos com excelência, porque é para Jesus que fazemos, para manifestar a sua glória e para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vida de adoração é uma vida onde nós vamos sendo transformados para sermos cada vez mais parecidos com Jesus, para amarmos a Deus e para amarmos ao próximo, como diz Tiago, capítulo 2, versículo 8. E se estivermos fazendo isso, amando a Deus em primeiro lugar e servindo ao próximo, cuidando do nosso próprio coração, Tiago capítulo 2, versículo 8, nós estamos cumprindo a lei do reino de Deus. Que Deus abençoe essa reflexão
Gerson Ortega, por gentileza. Então, Deus explicou que adorador é alguém que Deus chamou para alguma coisa, né? Foi predestinado, tem todas as teologias aí de discussão de predestinação e um monte de coisa, que eu não vou abordar, não sou teólogo. Mas Deus preparou a gente para alguma coisa, e depois Deus nos preparou para multiplicarmos aquilo que nós recebemos dele, né? E a gente conversou ontem um pouquinho, os três, sobre o que compartilhar dentro desse aspecto da adoração. E uma coisa algo que tem me preocupado bastante, que tem nos preocupado, é o aspecto família, né? Eu não estou falando de pessoas que chegam para Jesus e a sua família não é cristã pela circunstância, pela situação. Eu estou falando de pessoas que têm a sua casa, que montam a sua casa e que são adoradores e que são reconhecidos como tal e que têm reconhecimento, tem fama. Sabe que Deus também dá fama para as pessoas? Sabia disso? Sabia? Um versículo. E a fama de Davi se espalhava por todo Israel. Então, Deus dá fama. Geralmente o problema é o que você faz com ela, que é um outro problema, né? Vocês desculpem, eu uso uma linguagem assim um tanto jovem, às vezes um tanto... Eu acho que tem gente, a hora que Deus coloca o holofote e prepara ele amarela. Ele não fala. Ele não toma a postura dele. Ele não se posiciona. E não se posiciona algumas vezes, não todas, porque ele não tem respaldo. Todos nós aqui teremos um monte de história para contar, mas eu lembro uma vez, anos atrás, que eu estava numa cidade do centro-oeste do Brasil, e daí fui numa rádio lá para dar entrevista, e tinha um grupo junto, que eu nem lembro o nome, graças a Deus, para também não tentar dizer para vocês quem que era. Faz tempo já isso aí. Assim eu não peco, eu não lembro mesmo. Então. E quando a gente chegou lá para a entrevista, os rapazes e tal, gente boa pinta, tal, eu era mais novo também, era um pouco mais boa pinta também, tal, mas todo mundo junto. Aí chegou a hora do cara fazer a entrevista, a primeira coisa que ele fez foi seguir. E eu acompanhei o fato. Né? Aí ele foi fazer a entrevista, ele é o chefe da banda, aquele negócio todo tal. E daí depois da entrevista que eu percebi porque ele tirou, porque tem sempre em todo lugar tem, parece que os cristãos nunca aprendem, né? Tem as radiosetes também, sabe? Que são que vão no rádio também para acompanhar. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu estou falando de coisa não é de agora, não. Isso aí faz uns 15 anos, pelo menos, assim, por baixo. Aí também não ouso dizer que eu sou cara de família, nunca serei. Nós estávamos falando ontem lá, estávamos no almoço, todo mundo, é a graça, é a graça, é a graça. E é a graça mesmo, é a graça. Só que Deus dá para nós alguns princípios para essa graça, digamos, acontecer, né? Por exemplo, Efésios 6 diz assim: vós filhos, sede obedientes a seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, vivas muito tempo sobre a terra, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, família precisava passar por aqui, né? Eu não sei como é que anda a família hoje. O que você acha? Está um conceito um pouco complicado, não? Inclusive, hoje tem pesquisas para ver se família... O que é família? Vocês já pegaram algumas? Não sei nem se aquilo é vírus ou não, mas sempre aparece na internet. Por favor, vote rápido, porque estão decidindo aqui se família seria um homem, uma mulher e seus filhos, ou outras opções. E as outras opções estão ganhando, então vota rápido. Vocês já devem ter recebido esse negócio. Então nós estamos vivendo isso hoje. Então quando você fala de família, você precisa tomar cuidado. Algumas vezes também você encontra irmãos que você não vê há 10 anos, você precisa tomar cuidado às vezes de perguntar, como vai sua esposa? Porque às vezes pode não ser a mesma mais, né? Precisa ir com calma.
Então isso acontece dentro do meio cristão. Não estou falando lá fora, não, porque nas trevas e no mundo, não, aqui dentro. E aí, a célula base de Deus para a igreja, como o Nelson deu a introdução, a célula base de Deus, a partir de nós, a partir de cada um no seu quarto sozinho com Deus, você é chamado por Deus, aí você ora, aí Deus acha alguém especial para você cumprir um mandato dele com essa pessoa, com ela você vai ter filhos, com ela você vai procriar, com ela você vai gerar legado para o seu futuro, e para o futuro da igreja, e para o futuro do reino de Deus. Mas a coisa vai ficando tão complicada, que chega, eu gosto muito de exemplo, porque às vezes a pessoa lembra mais do exemplo do que o que a gente falou, né, em versículos e tal. A gente hoje vê crianças assim, elas são tão demonstrativas, né, que assim, às vezes está na igreja, na saída do culto e tal, e a criança chama o pai e vai e puxa a calça, e empurra, de repente ele dá um chute na canela do pai, porque o pai não ouve mesmo, né. Aí o pai, desculpa, é tão demonstrativo meu filhinho, sabe. Desculpa, ele está conversando com alguém, agora não, filhinho, né. Então assim, distorções. E isso aí atinge o cristianismo. E isso aí, depois, quando esses filhos crescerem e Deus permitir que o holofote esteja sobre eles, eu não sei se eles vão aguentar o tranco, entende? O Dema, Nelson, tudo eles, ultimamente eles têm viajado muito mais do que eu, mas eles dão um exemplo assim, ele estava dando exemplo outro dia de um cantor, esse agora assim, mais recente, não vou dizer nome, nem idade, nem nada, para ninguém querer descobrir quem é. Mas assim, o Ademar estava conversando com ele, ele falou, e aí, como é que é e tal? E o seu tempo com Deus, e a sua devoção, acho que foi alguma coisa assim. Como é que está? Né? Falou, a igreja, né? Você tem frequentado a igreja também? Então, falou, está difícil, porque eu estou com 20 compromissos por mês. Falei, Aí ele já veio com a próxima pergunta para resolver o assunto. E você é casado? Sou. Há quanto tempo? 6 meses. Então, quer dizer, você é casado 6 meses, está com 20 compromissos por mês, não está mais na igreja local, está mandando ver, mas está ficando da onda, está vendendo, o CD está vendendo. Está vendendo e a família, o que está acontecendo na casa dele lá? Só Deus sabe, né? E às vezes o diabo também. Isso é muito sério, né, gente? É muito sério. E chega para a igreja hoje. Às vezes a gente brinca, né? Tem pessoas às vezes que não convidam muita gente para ir em alguns lugares porque a gente vai falar o que eles não querem ouvir. Mas a palavra diz também que até aqueles que iam ter comichão no ouvido só iam querer ouvir aquilo que acalmasse a coceira do ouvido dele. Então eu acho que nós não somos muito bons para curar coceira, não. Nenhum aqui é dermatologista por si mesmo. Obedecer aos pais. Será que isso aí ainda é coisa do século 21? E tem um outro verso que eu gosto muito, lá de Deuteronômio. Vai cair tudo aqui. Deuteronômio capítulo 5. Quando Deus estava falando para o povo dele, as dicas para o povo dele poder se multiplicar, poder continuar sobre a terra e poder levar adiante um chamado que Deus tinha para eles, um legado que Deus deu para eles como um povo que ele escolheu, para a sua própria herança. Aí ele falou assim, no capítulo 6 de Deuteronômio: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, outro aspecto importante, há muitos deuses hoje por aí, eu não sei se vocês percebem isso. E às vezes dentro do próprio cristianismo tem uns que passam por síndromes de Lúcifer e de repente quase chegam a ser parecidos com o Altíssimo. E é uma coisa que me preocupa demais também. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento, ou todo o teu poder. É se apaixonar por Deus mesmo, é ter um amor por Deus, que o holofote não vai te tirar disso. Desculpem eu falar tudo isso, mas isso é uma realidade de hoje e eu gosto de ser realista. As irmãzinhas vêm passar a cantada, os shows, o pessoal berrando o teu nome, lá ao invés de berrar Jesus, berra o teu nome. Tem que ter força para segurar essa onda, sabe? Tem que ter força. Não é qualquer um que segura isso aí.
Então você vai amar o teu Deus de todo o teu coração. E essas palavras que hoje te ordeno, que são ordens de Deus, as intimarás a teus filhos e delas falarás, assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, que serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quer dizer, isso aqui é palavra em todo canto, dentro da tua casa, onde você está, onde você trabalha, onde você estuda, para onde você vai. Figuradamente, a presença de Deus tem que estar em tudo isso. E os teus filhos têm que ouvir de você isso. Não sei quantos aqui já são casados, tem uma turminha aqui que parece que já é, e outros que vão ser, se Deus quiser, né? Eu estou orando por isso, que Deus abençoe em breve. Esse é um processo de Deus. Agora, chega uma hora que você tem filhos, e Deus coloca filhos na tua mão, e isso é uma herança dele, e isso é uma bênção dele, e aí você precisa lidar com eles, porque eles são... Sim, eu estava conversando hoje com uma mãe cristã, tudo bonitinha, ela falou que o filho dela não deixa ela dormir à noite. Tem 2 aninhos, é uma criança esperta, e daí vai para o quarto dos pais e quer ficar lá, e os pais mandam para a cama, ele não vai para a cama, e daí bate nele, ele vai para o quarto, ele faz onda com a mãe, porque ele aprendeu com Adão um monte de coisa, ele faz charminho, ele faz... Sabe como é? Ninguém ensinou, ele tem 2 anos de idade, mas ele é fantástico, assim, o que ele apronta, faz jogo emocional, para o pai não bater. Escola adâmica é fantástica, né? Mas perigosíssima também. Então, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, esse menino vai ficar gente grande, ele precisa tomar um jeito nessa vida, precisa entender qual é o quartinho dele, qual é o quarto do papai e mamãe, precisa acontecer. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou dando exemplos que parecem ridículos, mas eu acho que é mais ridículo um cara estar casado há 6 meses e ter 20 compromissos por mês. Isso quer dizer que 20 dias, com certeza ele está fora viagens e de volta, e na grande maioria das vezes acho que a esposa não vai junto. Mas isso é o esquema de hoje, para você conseguir, né, acontecer no mercado gospel. Você é contra o mercado, Jorge? Bom, eu sou contra o mercado, assim, de uma forma geral. Mas eu acho que nós temos, o pessoal trouxe material, eu esqueci o meu, é lícito você ter material, é lícito você vender seu material, é lícito você ter algo de Deus que você quer compartilhar com outros, é lícito. O problema é isso virar negócio de uma tal forma que nem você sabe mais onde você foi parar. Mas o meu ponto hoje não é esse, meu ponto é a família. Meus filhos hoje estão os 3 casados, graças a Deus, o último casou em julho agora, e eu tive todo esse tempo, com isso eu termino, eu tive todo esse tempo um relacionamento com ele desde pequenininhos até agora, onde houve situações em que eu tive que pedir perdão para eles. Porque o pai também erra. E às vezes se o pai erra e esconde isso do filho, sabe que o filho nunca mais esquece, né? Eu lembro uma vez um dos meus filhos era pequenininho, ele devia ter 4 anos, no máximo. E por alguma situação eu falei muito alto com ele, muito forte, eu acho que eu estava bravo, estava nervoso, e eu quis dar lição para ele nervoso. Ele ficou no quarto lá, todo assustado, tal, eu saí do quarto, aí por 1 hora eu fui incomodado pelo Espírito Santo. Volta lá e pede desculpa para ele. E aí eu, do alto da minha sapiência, fui discutir com o Espírito Santo. Mas veja bem, se eu for fazer isso, eu vou perder a minha autoridade. Se eu for fazer isso, ele vai lá e fala com ele. Eu não, mas veja bem, eu sou o pai, ele quer o filho. E daí se o filho descobrir que eu erro, eu quase podia ouvir o Espírito Santo rindo. Então você não erra, né? Resumo da história. Fui lá depois de 1 hora de briga com o Espírito Santo. Porque nós somos santos, mas nós brigamos com Deus muitas vezes também, né? Fui lá. Falei, filho, papai precisa conversar com você. Ele ficou olhando para mim assim, né? Tinha levado um ralo, fazia 1 hora. O que o pai vai falar agora? Eu falei para ele, olha, papai precisa pedir desculpa para você. Eu acho que eu falei de um jeito muito errado. Muito forte. Você me perdoa, filho? E olha como é que é a criança. Ele virou para mim e falou, não, pai, não, eu não preciso te perdoar. Que bonitinho, né? Como que não precisa? Eu é que não presto, ele precisa me perdoar. Só que ele me vê como pai. Naquela época, como super-homem. Os pequenininhos vêm como super-homem. Depois vira adolescente, ele já não acha tanto, já questiona, né? Aí quando fica jovem, se Deus quiser, vira teu amigo. E daí pelo resto da vida, se Deus quiser, em nome de Jesus, né?
E aí eu pedi para você precisar me perdoar, filho. O papai errou com você. Eu não quero mais agir assim. Você me perdoa, ele? Com os olhão desse tamanho assim. Hoje, ele está no reino. Ele é meu amigo. Ele conhece, sabe que eu tenho defeitos. Ele conhece os meus, como ele sabe que eu conheço os dele. E hoje ele é adulto, tem 27 anos, barbado, casado. Mas ele é meu amigo. E o melhor de tudo, não largou Jesus porque o pai é tão crente que não tem tempo para os filhos. Ou ele é tão adorador que ele está sempre tão ocupado que ele nunca adora com os filhos dele. Então, fica aqui o recado. Se você não tem filhos, um dia você vai ter. Se você tem já uma esposa ou uma noiva, começa já. Porque não é varinha de condão. Depois que casa não muda tanta coisa assim. Muda algumas, mas outras, que se a gente não resolveu antes, vai ter que resolver depois. Amém, queridos? Adorador é em casa também. Deus te abençoe. Muito bem, pastor Gerson. Obrigado pela lembrança. Eu estou com a minha Bíblia aberta no Salmo 19 e o versículo 12. O texto que eu quero ler com você, Salmo de Davi, ele diz assim: quem pode entender os seus erros, os próprios erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Com base nesse salmo, nesse texto que eu acabo de ler, eu queria refletir um pouquinho com você sobre os cuidados, os perigos e os cuidados que um ministro, que um adorador enfrenta e tem que aprender a administrar. Alguns anos, quando eu lia e meditava nesse texto que eu acabo de ler, me chamou a atenção a palavra também da soberba guarda o teu servo. Outra versão diz, para que não o domine. Então serei sincero e ficarei livre, olha a expressão, de uma grande transgressão. O pecado da soberba na Bíblia é visto como um grande pecado. Talvez maior que o adultério. Porque foi a soberba, o orgulho, que desencadeou todo o processo de caos, de afastamento, de desligamento do homem em relação a Deus. O livro na Bíblia, o livro bíblico que tem o maior número de capítulos é o livro de Salmos. Isso foi intencional da parte de Deus. Que os salmos são poesias e são cânticos. É o maior livro da Bíblia. 150 cânticos. Algum tempo, estudando sobre a teologia do livro de Salmos, eu aprendi com o autor do livro que o tema principal do livro de Salmos está contido no capítulo 1. Feliz o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A expressão tem o seu prazer na lei do Senhor, esta lei do Senhor, é a mesma palavra hebraica usada no Josué capítulo 1. Medita no livro desta lei, dia e noite. Essa mesma palavra está sendo agora usada no Salmo capítulo 1, lei do Senhor. Lei do Senhor refere-se à palavra do Senhor.
Então aí você faz uma associação. Deus quer dar ênfase, chamar a nossa atenção para o valor e a soberania da sua palavra. E para isso ele musicou a sua palavra. Inspirou homens para que cantassem a sua palavra. Porque aquilo que nós cantamos aqui, o Salmo 96, meu querido pastor Momilca. Cantai ao Senhor. Você não vai esquecer, você canta o que está gravado. E você está cantando a Bíblia, a palavra do Senhor. Então, a música tem esse poder de abrir os nossos olhos, o nosso entendimento para a percepção de coisas, de elementos sobrenaturais. Nos remete a uma outra dimensão. A música tem um poder divinizador. Ela diviniza tudo que ela toca. Esse relato que o Gerson falava aqui, naqueles que fazem a opção de enveredar por um caminho de estrelismo e coisa parecida, é por causa disso. O talento musical que está nele tem na sua essência a marca da divindade. Deus criou a música para que ele seja adorado. E quando fazemos mau uso disso e atraímos para nós esta adoração, mesmo que indireta ou veladamente, nós somos remetidos ao estágio da soberba. E eu aprendo com Davi. Davi é o maior salmista de Israel. E ele teve coragem de abrir o coração dele e dizer: Senhor, me livra da soberba. Quem pode entender os próprios erros? Me livra, Senhor, daqueles que estão ocultos dentro de mim. E me livra da soberba, para que ela não seja Senhor, não me domine. Porque essa função pública à frente de pessoas, seja através da música, seja através do ensino da palavra, como pastores que somos, nos coloca em evidência, como uma vitrine. É como se tivesse um diabinho falando aqui e um anjinho falando aqui. E o diabinho fala: Ademar, você é bom pra caramba. E o anjinho fala: bom é Jesus. E o diabinho: Ademar, você é o cara. E o anjo fala: o único cara é Jesus. E por aí vai. Então, é um conflito que precisa ser enfrentado, encarado da maneira certa. No nosso caso, 40 anos de estar, nós três aqui. Como é que a gente lida com isso? Aí eu faço uma visão panorâmica, uma visão geral daquele que é a nossa referência, Jesus. O escritor aos Hebreus diz: portanto, Hebreus 15:16, portanto ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, ou melhor, ofereçamos a Deus por meio de Jesus sacrifícios de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ofereçamos sacrifícios por meio de Jesus. A adoração que Deus espera receber de nós é por meio de Jesus. Então Jesus é o cara. Jesus é a referência. É o modelo no qual eu me baseio para enfrentar essa questão da soberba, como Davi enfrentou. E como muitos enfrentam e não são bem-sucedidos. Porque pegando o histórico de Jesus, ele nasceu numa situação de glória. Mas quando nasceu não, ele existiu, ele habitava num ambiente de glória. Mas quando ele veio para a terra, aquele que era o todo-glorioso, chamado Rei dos céus, Rei dos judeus, nasceu numa estrebaria. E foi depositado numa manjedoura, não havia lugar para ele nas estalagens. Manjedoura, diz o dicionário, é como se fosse uma bancada onde os animais comem a sua comida, a sua refeição. Foi nesse lugar que o Rei dos céus nasceu.
E quando ele aqui viveu, foi tentado pelo diabo no deserto. Depois disto, foi julgado. Depois disso, foi crucificado. Depois disso, foi sepultado. E depois disso, ele ressuscitou. E ele vai voltar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aí o apóstolo Paulo vem e diz para mim: haja em você, Ademar, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. A única maneira de você enfrentar essa questão da soberba, da qual nenhum de nós está isento, é você olhar para Jesus. É você imitar Jesus. É você aprender com Jesus, que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É o grão de trigo que cai na terra e morre. E quando morre, dá fruto. Paulo diz: nós fomos reputados como ovelhas para o matadouro. O ministério de música, o trabalho de adoração, ele tem a força de nos endeusar. Mas quando nos lembramos a nossa origem, de onde viemos, quem éramos e quem somos agora em Jesus, o mínimo que nós podemos fazer é depositar aos pés dele dons, talentos e toda a capacidade que ele gerou em cada um de nós. Isto é sacrifício de louvor. Isto é morrer para si mesmo. Quem não fizer essa opção já sentenciou o seu fracasso, sua derrocada espiritual e ministerial. Deus nos chamou para sermos adoradores. E o adorador precisa aprender a lidar com a soberba, com o orgulho, com eu acho que eu sou a quarta pessoa da Trindade. Né? Só falta ele falar isso. Ele não declara, mas lá no íntimo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu. Então, meus amados, vamos aprender com o nosso Mestre e nos esvaziarmos de nós mesmos. E um outro elemento, um outro fator que nos dá garantia de estabilidade e de sucesso nessa questão de lidar com a soberba é a maneira como você encara seu chamado e a missão que lhe foi confiada a você. Então eu me apoio no Hebreus capítulo 3, versículo 1, onde o escritor diz: portanto, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da vossa vocação, da vossa confissão, melhor dizendo. Então esse versículo me esclarece de uma maneira muito forte a minha origem, a origem do meu chamado, da vocação que me foi confiada. Eu não fui chamado da terra, não fui chamado da denominação que eu sirvo, não fui chamado por pastor nenhum. O meu chamado é do céu. Eu estou falando estou me referindo a você. Aqueles que estão em Cristo são vocacionados do céu. Por isso que nós estamos durando tanto tempo, Gerson, Nelson e eu. Porque não é uma questão de estrutura, de estratégia, de cronograma, de valor, de mídia, não tem nada a ver com isso. Nós não estamos presos a isto. Nós estamos sim focados na vocação celestial. É chamado do céu. Ninguém apaga isso. Agora vocês são da velha guarda, são os jurássicos gospel, são de antigamente. Mas a Bíblia diz: os velhos terão sonhos. Joel 2. Os jovens profetizarão e os velhos sonham. Eu sou um velhinho que sonho. O Nelson, quando a gente senta para conversar, cada um tem. É uma briga para expor os sonhos que estão cada dia fluindo no nosso coração. E eu quero encerrar dizendo, meus amados, que esta questão desta análise do nosso comportamento, nossa atitude em relação à soberba, pode se transformar num legado que nós queremos deixar para a igreja do Senhor, para os ministros mais jovens,
Aqueles que estão começando. O que eu faço? A pergunta. Que conselho você me dá agora que eu estou começando? Eu respondo. Não seja soberbo. Peça para Deus te livrar da soberba. Porque se você não tomar esse cuidado, você vai fracassar. Isto inclui aquilo que o Gerson falou. Interagir com pessoas, abrir coração, confessar fraquezas, ser ajudado pelos irmãos, pelos amigos, pela família. Minha filha me ajuda, minha esposa. Todo mundo tem uma participação. O Nelson, o Gerson são meus conselheiros. Se a gente não fizer isso, meus irmãos, já sentenciamos. É uma questão de tempo. O fracasso vai nos encontrar ali. Amém? Deus abençoe vocês, queridos. Isso aí. Se tiverem perguntas, poderão fazer. Se nós soubermos a resposta, nós daremos. Se não soubermos, inventaremos uma. Já fica aqui que a gente vai botar a cadeira aqui. Nós vamos fazer o nosso momento de perguntas. Só vou colocar as cadeiras aqui, que aí eles se assentam. Vou pegar as outras ali. Você já pode ir pensando na sua pergunta, enquanto a gente arruma as cadeiras aqui. Quem quer começar com a pergunta? A primeira é sempre o mais corajoso. Depois a gente tem que falar, para que já deu tempo. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, queridos. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta mais voltada à questão do cântico congregacional, a música no culto. Tem sido feito muito, tem sido cantado muito, as músicas voltadas mais para eu, vamos dizer assim, né, pro eu, do que para Deus. E me parece que é um problema muito sério em dois aspectos. O primeiro, que eu entendo que a música no culto deveria ser para a adoração de Deus, não do eu, e se perde nisso. E segundo, que perde-se também no culto o aspecto coletivo da música. Nós aqui para adorarmos a Deus. Então continua individualizando mais. Tá, e aí? O que a gente faz? Luta contra isso ou não? Isso veio para ficar e é isso mesmo? E o mercado que foi citado cada vez oferece mais isso e também oferece porque o povo consome mais isso. Enquanto a gente está aqui, quem veio aqui veio porque a maioria já conhece vocês de toda essa história, influenciou todo mundo que está aqui, ou quase todo mundo. Enquanto a gente ouve gente que chegou agora, falando coisa que não tem nada a ver, que acha que está acima da média de todos os outros. Então, eu não falei, não estou pecando, como diz o Gerson, não falei nome. Não estou pecando. Bom entendedor. Porque nós tiramos uma foto ontem os três, e aí nós quase pecamos, né? Para falar, então esses três aqui acho que não vale por um, porque está muito valorizado o negócio. Então, é isso, luta contra isso, vocês têm visto isso surgir, talvez antes não era assim, agora é mais, o eu está muito exacerbado mesmo, e chegou no culto e está difícil de tirar o eu do culto, não sei, mais ou menos isso. Eu queria dizer algo sobre isso. Como é o seu nome? Haroldo. Na época da minha conversão, quando eu me converti, o evangelho que eu ouvi dizia assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Então, isso foi a marca inicial da minha caminhada cristã. E eu persegui essa visão, do negar-se e tomar a cruz. Então, tudo que eu tenho feito e produzido para Deus, no reino, está firmado nesta base. Então, eu penso, Haroldo, que com o passar do tempo, o evangelho diluiu-se, e ele ficou raso. E ele produziu pessoas assim.
ensimesmadas, que só enxergam aquilo que lhe é conveniente. Então, acho que a mudança, ela deve acontecer a partir daquilo que se prega. E se você prega, como dizia o Gerson, uma mensagem contundente, confrontadora, você vai perder membros, a arrecadação da igreja vai cair, as contas vão continuar. Aí você tem que fazer, então, achar um ponto de equilíbrio e cantar uma música, uma mensagem que não espante as pessoas. E é esse o nosso conflito, né? Essa é a realidade que temos hoje. E para piorar, tem líderes que não estão preocupados com isso. Eu não culpo o povo. Eu atribuo essa responsabilidade aos pastores. Porque o povo é como é o sacerdote. Então, se eu tenho uma igreja de cristãos rasos na fé, é porque eu sou raso na fé. Estou barganhando, estou, né, dando uma de Balaão, negociando as bênçãos e os dons de Deus. O que eu tenho a dizer é, podemos fazer, mas eu já aviso, é contramão, entendeu? É contramão. Pode ser a mão de Deus, mas é a contramão do que está acontecendo. Então, eles podiam dar inúmeros testemunhos aqui de grandes oportunidades, né? Tem hora que você passa por uns momentos que vem, tudo isso te darei se prostrado me adorares, e aí pega alguns. Então, esse conceito, o Dema falou, primeiro o conceito que está atrapalhado. Às vezes o pastor, para ganhar as pessoas, ele dá uma maneirada no conceito. Aí ele estraga o povo dele. Aí as pessoas que surgem são consequência disso, o que elas falam, o que elas compõem, o que elas vivem, né? Podemos mudar? Devemos. Agora o que o Dema está falando, nós estamos durando mais tempo aí para berrar isso para vocês. Quando a gente for embora e Jesus não vier, vai sobrar para vocês. Então, prestem atenção nessa conversa. Então, isso aí é questão de contramão. É ir na contramão. Na mão da Bíblia, na mão de Deus, mas na contramão do que está acontecendo por aí, do sistema. Do sistema dentro da igreja. Eu li às vezes lá as igrejas de Apocalipse, quando fala lá o trono de Satanás está dentro de você, eu falo, como é que pode, meu Deus? Que coisa dura, meu Deus, que eu li. Hoje eu acho que eu já entendo um pouquinho melhor. Isso não é novidade, porque criaram um bezerro de ouro lá atrás. Deixaram Deus de lado. Amém. Eu não tenho assim muito a acrescentar, mas eu creio que a grande questão dessa geração é a questão da mentoria. Os mentores são mentores que desvirtuaram o conteúdo do Evangelho, a essência do Evangelho. E aí eu concordo com Ademar, com a sinceridade das pessoas que vão buscando e seguindo aquilo que são mentoriados ou ensinados. Então, não é só esse nosso irmão músico, mas vários outros que foram mal mentoriados. Converteram-se, entraram no Evangelho e foram mal mentoriados por aqueles que os estavam tentando discipular. Na verdade, depois que o mercado gospel se estabeleceu, esses novos convertidos músicos com capacitações foram usados por lideranças. Usados para a sua estrutura eclesiástica, chamado lá para trazer gente para a congregação, para o movimento dessas pessoas. Foram expostos inicialmente quando não deveriam ter sido expostos. Deveriam ter sido cuidados, discipulados, acompanhados no momento de transformação, de mudança de mente, de metanoia, que é a conversão, né? Então, você vê o músico convertendo hoje com capacitação e joga ele na mídia. Por quê? São maus mentores, maus pastores, maus líderes da comunidade, aliados aos empresários do mercado que querem usar esse cara, vão desfigurar e quando ele sair totalmente solto por aí, vão abandonar essa pessoa. Foram usados, trouxeram os recursos, fama, sucesso. Então é isso aí. Então, o que eles falaram, só completando isso, a questão é de mentoria. Porque tem outras pessoas que converteram-se com capacitação artística, que foram bem mentoriados, e são pessoas hoje que estão levando o Evangelho sério e dando um belo testemunho. Uso aqui um exemplo de um final de semana que para mim foi significativo. Raul Gil
foram 5 cantores do mercado gospel no programa Raul Gil. 5, no mesmo programa. E aí o Raul Gil dando assim, mas o evangelho é uma coisa muito importante, né? E a pessoa falava assim, eu estou tão feliz de estar aqui no seu programa, Raul. Sim, mas é importante, que bom que você está aqui conosco e tal, mas o evangelho é uma coisa muito importante para as pessoas, né? Olha, mas é tão bom aqui que receber meu disco de platina. 5 pessoas do programa do Raul Gil, ninguém falou absolutamente nada do evangelho. Graças a Deus, na sua infinita misericórdia, tinham altas horas na Globo, no mesmo dia. E aí vai o nosso irmão, que também no início foi perigosamente mentoreado, o Rodolfo, e deu um testemunho dizendo, eu não sirvo o Deus do mercado. E deu um testemunho de fé que foi aplaudido nas altas horas, com o Denis Carvalho aqui, falando assim, honrando a Deus. Eu falei, olha a diferença. Não é da Globo, do SBT, não tem nada a ver. Mas são 5 do mercado que foram lá para alimentar o mercado. E o outro foi lá para falar de Jesus e do reino dele. Percebe? Então é mentoria, é discipulado e... Próxima pergunta. Boa noite, aqui no fundo. Eu estou lendo, na realidade aqui, uma amiga minha que está acompanhando pela internet também, me mandou no WhatsApp, eu vou ler a pergunta dela, tá bom? Mas será que nós mesmos não ajudamos esse pessoal que ainda não foi mentoreado, cantando essas músicas, ou seja, promovendo, mesmo antes de ocorrer esses escândalos que estão ocorrendo? Nós consumimos, né? É a Marília Messias. Ué, pensa comigo. O cara faz o negócio, não vai ninguém no show, ninguém dá bola, não ficam as tietes, gospel. Não acontece nada disso, esse cara não vai para frente. Você concorda comigo? A gente já participou de tanta reunião sobre cachê que eu já não aguento mais nem tentar falar sobre o assunto. Mas é o que já foi colocado por eles aqui. Se existe a possibilidade de cachês altos, você responde para mim, é porque tem quem... Então, essa corrupção, a minha irmã que falou aí, ela está dentro da igreja. Ah, mas o Gerson falou então que não pode ter gravador. Eu não falei nada disso. Eu estou falando de corrupção. Eu estou falando de corromper o evangelho. Que é o que os irmãos estão falando aqui. Que é uma coisa muito séria. O evangelho foi dado para nós com uma confiança da parte de Deus. Eu não entendo a confiança de Deus. Vocês entendem? Ele levantou Saul. Ele levantou Saul. Ele levantou Saul. Saul era um cara grandão, bonito, tudo, mas da menor tribo de Israel. Quando começaram, Saul, Saul, ele se escondeu embaixo da carroça. Esse cara Deus escolheu para ser rei. Então ele estava no ponto, porque ele tinha vergonha, ele não queria aparecer. Ele aparecia sem querer. Mas o tempo passa, você ganha as batalhas, você monta um exército, você começa a ter o despojo, você começa a ficar famoso, pronto. Lá foi o Saul. Então, é isso aí. Eu acho que se a gente conseguisse não consumir, né? Parece que o povo brasileiro agora está começando a ficar um pouco mais consciente das coisas, e panelaço, e panelada, não sei o que e tal. Se a gente não consumisse algumas dessas coisas, se você e eu, e as nossas igrejas, ou não tocasse, ou revisse a visão teológica dela. Vejam, precisa ficar muito claro aqui que o problema da gente não é com pessoas. O Nelson falou, tem gente muito boa, o Rodolfo é um cara maluco, todo tatuado, não sei o que, mas o cara é de Deus. Por que eu sei que ele é de Deus? Porque ele tem princípios de Deus. Que é o que o Nelson citou agora. Deus falou para a gente, deem testemunho de mim, falem do meu amor. Digam que eu vim para salvar o mundo. O cara chega na hora 5, o cara amarelo. Esses caras não são de Deus. Ah, você está julgando. Eu não estou julgando, eu estou avaliando. Julga, Deus vai julgar no último dia. Mas estão perdendo a oportunidade. Se estão mal mentoreados, estão com medo, e o reino de Deus não é para medroso, nesse sentido. Então, não sei, espero que eu tenha respondido a pergunta. Só que
a massa é muito forte. Permitam-me dizer aqui também que nós, como Brasil, em todo esse tempo, temos muito a agradecer aos nossos irmãos americanos, aos missionários, a todo mundo que veio. Mas tem umas horinhas que eu acho a gente muito colônia. Desculpe. Não quero ter ofendido ninguém aqui. Canto muita música em inglês, traduzida, tudo é maravilhoso. Tem pessoas dos Estados Unidos, Inglaterra, um monte de canto que eu conheci pessoalmente que são fantásticos, são gente de Deus, da Austrália, né? Mas assim, vamos lá, gente. Se você não cantar a música daquele jeitinho, com aquele som da guitarra, com aquele esquema do grupo X ou Y, não rola nos jovens. Alguns deles vêm aqui, querem ouvir a nossa música, a gente vai cantar as músicas. Pois é, os caras vêm aqui e falam, oh, mas o Brasil, Brasil, Brasil. Eu não aguento mais ouvir os caras falando isso aí. Né? Brasil, Brasil. Brasil, Brasil, mas o Brasil mesmo não é Brasil, ué. Os caras vêm de fora falar pro Brasil. E a gente não acredita, Isso é 40 anos vendo. Não é desânimo, é uma avaliação. A gente não acredita, gente. Então assim, aí vem as outras coisas e dominam. A gente, esses caras aqui são músicos. O Nelson fez um monte de jingle, participou de um monte de coisa. Eu já participei de gravação também, nos tempos que a mídia não falava tanto e um monte de coisa. A gente tem um pouquinho de músico também. A gente sabe avaliar um pouquinho o lado músico do negócio. E a gente olha e vê que o pessoal copia, cola. E não se fecha no quarto, como o Nelson começou a preleção hoje, para buscar de Deus. Não faz isso. Não quero generalizar, mas assim, no geral, parece que o clima é meio assim. Vamos entender um detalhe que faz toda a diferença. Nós estamos lidando com um sistema. São dois sistemas. O religioso e o diabólico. E a igreja. A igreja não é sistema, a igreja é o corpo de Cristo, é um organismo vivo. Mas a igreja, ela transita no meio desses sistemas, que são cruéis, que são vorazes. Como dizia o Gerson, não se trata de pessoas, mas é quem está por trás, manipulando e orquestrando isso. E nós não temos esse discernimento, meus queridos. A gente acaba se polarizando, hostilizando uns aos outros. Nós temos que combater o sistema em nome do Senhor Jesus. Eu quero citar aqui o texto de Coríntios, que Paulo diz assim, 2 Coríntios 11, 14 e 15. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito que os seus ministros se transformem em ministros da justiça, o fim dos quais é conforme as suas obras. Então a gente precisa refletir, avaliar essas questões sob a ótica da palavra de Deus. Senão a gente fica... por que compra? Por que compra? Porque está escravizado, refém do sistema. Há um estímulo para isso. Há uma mídia toda voltada. Como é que o cara não vai comprar CD e DVD? De música que é boa ou não é média, ou é regular, ou sei lá o quê. Há um sistema por trás. Como dizia aqui o Gerson, e empresários investindo nisso, que nem cristãos são. Então a gente tem que... isso não vai acabar. A tendência, inclusive, é aumentar. Agora, nós podemos nos posicionar. De que maneira? Nos posicionando ao lado da verdade. Da essência do Evangelho, da essência do cristianismo, que é Deus, Sua palavra, que é uma vida em amor. Excelente palavra. Eu acho que tem muito disso mesmo. Mas assim, ainda acho que para nós aqui, como o Gerson falou, de todo esse mercado, ou você assiste isso, ou você consome dele e, portanto, alimenta, né, para que ele permaneça. Mas a grande questão aqui da maioria de vocês é que muitos não vão circular ou militar nesse chamado mercado gospel, até você se tornar alguém comprar a tua música ou a tua coisa. Acontece que a maioria de nós estamos servindo nas igrejas locais. E eu acho que as lutas que nós temos maiores são nas comunidades locais, porque o mercado nós estamos vendo, assistindo, protegendo dele, às vezes consumindo. Você vai sair daqui e vai voltar para a tua realidade. E vai ter lá uma liderança perguntando, e aí, como é que vocês estão lá? Aprendendo o que lá no IACA?
O que vocês estão trazendo para cá? Né? É o dia a dia de vocês, né? É o dia a dia da comunidade. São os objetivos de crescimento, de alimentar, de habilitados para toda boa obra, de capacitação para fazermos a missão, de congregarmos, de estarmos com nossas famílias lá. Quer dizer, esse desafio para mim, hoje para mim é o que pega mais. Por quê? Porque muito desse mercado você vê ele, você está aqui, nós estamos inseridos nele, ele é muito violento, mas você consegue caminhar ileso dele também, para servir a Deus no seu ministério, naquilo que Deus chamou, né? Esse instituto tem esse objetivo. O instituto não está preparando vocês para o mercado. Né? E se Deus, assim, abençoar também a sua criatividade, o que você fizer, para abençoar outras pessoas, glória a Deus por isso. Né? Mas o teu dia a dia, que é um dia a dia árido, né? Você vê as comunidades locais desanimadas, ou então mal mentoreadas nessa questão toda da adoração, do louvor congregacional, e também do nosso estilo de vida como adoradores, né? Então, acho que nós devíamos, talvez, focar mais nessas coisas do que sermos, vamos dizer assim, um pouco daquele público de Facebook, né? Que toda hora recebe alguma notícia dessas aí, né? De alguém acima da média ou abaixo da média, seja lá o que for. Então, é isso aí. Eu estou com o Maurão do Sol da Vida. Tem muita gente que é 10. Outros são 80, 90, 100, né? Mais perguntas? Boa noite. Deixa o meu pendrive aí. Obrigado. Boa noite. Tchau. Eu queria só reforçar. Eu sou da época, que nem o pastor, quando Abril falou, do CPP. Tenho 2 filhos músicos que tocam com a Ademar, que é o Bruno e o Salomão, né, o tecladista e o baterista que já tocou. Ensinei e vou sempre ensinar que nós temos que fazer o louvor por gratidão, por adoração de verdade. O que podemos fazer para mudar a história? É fazer eventos que nós tínhamos no CPP. Trazer essa juventude que está aqui hoje e começar a compartilhar disso, porque nós vamos ter na igreja esse formato de adoração. Porque se a gente ficar só ouvindo o que está vindo no mercado, e o que está vindo é forte, então a gente é o que vai compartilhar, é o que a sua igreja vai pedir. O seu líder vai pedir, pô, você está cantando essa música a igreja não canta com você. Mas quando nós nos fortalecemos em eventos, como tínhamos no CPP, como podemos ter aqui, é a primeira vez que eu estou participando, eu fiquei 25 anos numa igreja pentecostal e faz 3 meses que eu estou numa batista. Por isso que eu estou aqui, por indicação do meu pastor. Vai lá e faz para ver, para entender a roupagem que estão se falando para levar para a igreja. Essa é a verdade. Então, eu acho que da classe que eu tiver, se tiver na classe, o mais velho sou eu. E sou ministro de louvor há 25 anos. Só qual é o modelo que nós temos de verdade? Nós falamos, nós dizemos que está errado, mas aonde nós investimos para mudar? É a mesma coisa de fazer a estatística, vai para o IBGE e ver que o número de cristãos está crescendo. Ora, como cresce o número de cristãos, se o número de inadimplência aumenta, o número de pessoas, de prostituta aumenta? Então há uma divergência de informação. Porque se verdadeiramente o número de cristãos estivesse aumentando, esse número de problemas estaria diminuindo. Então, eu assisti o programa do Altas Horas, vi esse testemunho fantástico. E muitas igrejas vão lá e dizer que o cara não é de Deus por isso e caminhos que a gente entende por aí. Então é isso que nós temos que mudar. Se nós temos essa condição de três pessoas que são ícones nisso, e juntar com mais alguém lá fora e começar a fazer eventos que realmente levam a adoração como ela tem que ser, nós vamos conseguir absorver 20% desse mundo que está voltado para esse mundo comercial gospel. Ei, Renato, como é que estamos de horário aí? Última pergunta. Aqui. Isso. Tem 2 aqui. Rápido. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer que é uma oportunidade, assim, muito legal estar com os 3 juntos, né? Que a gente sempre escuta falar muito dos 3 e é muito bom estar com os 3 juntos. E, Ademar, olhar para você assim e ver que não só você, mas Nelson e o Ortega, né? Tantos anos
tocando, cantando, e ver a música de vocês perdurarem aí, né, por tanto tempo. E olhar, tem uma filhinha de 7 anos que canta a música de vocês. Então isso me alegra, cantar ao Senhor, Ele é exaltado, amigo de Deus, até a música que a tua filha canta, Teu Amor, é tão bom ter músicas com conteúdo, né, para essa nova geração. E eu queria fazer uma pergunta congregacional para vocês. Vocês como os pastores, né, mentores e também ministros de louvor, como que é que vocês inserem novas pessoas no ministério de louvor? Uma pessoa que quer entrar para um ministério, ou vocalista, ou instrumentista, como que é que vocês inserem essas pessoas, avaliam para eles estarem entrando? Bom, no meu caso, em nossa comunidade, Comunidade da Graça, a pessoa precisa estar integrada à vida da igreja. Ela precisa ser batizada, né, nas águas. Ela é orientada a se tornar um dizimista também, porque isto são pelo menos alguns elementos básicos, né, que demonstram a identificação dela e o comprometimento dela. E aí ela é submetida a um teste de avaliação, para a gente medir o nível musical. E aí ou ela já é integrada, ou a equipe, né? Ou então ela fica ali num stand-by ali para ser preparada melhor, coisa do tipo. Então, de uma maneira resumida, é assim que a gente procede lá na comuna. Na igreja que eu pastorei mais tempo, 14 anos, nós tínhamos uma filosofia de ministério escrita, que foi escrita pelo Jorge Heder, meu querido irmão, compositor, que já está com o Senhor, por mim e por mais 3 pessoas. E essa filosofia avaliava exatamente isso. Primeiro, compromisso com Deus, a história da pessoa que está chegando na comunidade, não colocar ninguém precipitadamente, integrar na comunidade, um grupo pequeno, pessoas que estão acompanhando. E quando a pessoa verbaliza, fazíamos na igreja o que nós estamos fazendo aqui, reflexão para ela entender o que ela pensa que é adoração. Né? Quando ela ganhava essa visão de que a adoração não é só tocar e cantar, mas que é servir a Deus com o que é e com o que faz, você amplia as possibilidades no corpo de Cristo. Se você quer servir a Deus na área da arte, então é uma coisa muito mais complicada, porque você precisa desenvolver esse talento que você crê que recebeu com excelência. São 2 ênfases que nós sempre tivemos nos Salmos, né? Integridade e excelência. Você está dizendo que é para Jesus? Então, por favor, faça bem feito para Jesus e não ficar dependendo só de uma banda num culto público. Por quê? Porque nós reduzimos isso hoje na igreja. Eu e o Gerson Ademar viemos num período em que os nossos cânticos o conteúdo das letras eram muito evangelísticos. Por quê? Porque nós tínhamos a visão da evangelização. Depois a igreja voltou para essa questão da adoração e ficou encolhida dentro dos seus templos. E a parte da arte, da música, ela pega tudo isso. Não só o culto público, mas o que Deus vai levantar para nós darmos testemunho lá fora, através da música, da arte, coreografia, teatro, pintura, artes plásticas, né? Então, não adianta a pessoa falar, eu tenho talento, eu tenho capacitação, e você chega lá e não acontece nada. É o exemplo lá que eu sempre uso do Roberteto, que era um amigo meu, que era o responsável pela música na comunidade, e ele era tão desafinado que ele cantava 4 vozes simultaneamente, por isso que chamava de Roberteto. E quando ele fazia solo, ninguém sentava perto do banco dele. E falava, por que o cara é responsável pela música e pelo louvor? Será que é porque a mãe deu um piano e um órgão para a igreja? Será? Eu sei que não aconteceu, só acontecia nas igrejas que eu fiz parte. E ninguém tinha coragem de dizer para ele, falar assim, Roberto, não é esse seu lugar no corpo de Cristo. Por quê? Porque o povo da igreja é muito melindrado. Para você fazer uma avaliação na igreja e falar assim, querido, ainda não, cresce mais um pouquinho, desenvolva um pouquinho mais, olha, nós estamos fazendo isso aqui. Todo mundo melindroso. Lá fora ninguém tem esse melindre, não. Ó, tu toca mal mesmo, você não vai tocar aqui na orquestra, você não vai tocar aqui na banda. Por quê? Porque é uma questão de
executar. Tem gente que executa e outros que executam, né? Tem arranjo e desarranjo, né? É igual o dízimo, tem uns dizimam e outros são dizimados, né? Então, nós precisamos parar com isso e entender que nós queremos integrar todo mundo, mas não dá. Você tem um culto público, tem 12 bandas, o cara olha assim na escala e fala assim: vou tocar daqui a 4 meses, tchau, estou indo embora. Não, temos que multiplicar isso, temos que ampliar essas possibilidades dessas pessoas servirem a Deus através da música, da arte e dos cânticos. Então, óbvio, puxa, mas você é músico. Ah, você é um levita. Sim, mas é um levita, a maioria da ordem dos levitas eram servos, diáconos, não eram músicos, né? Mas ninguém só quer servir, eu quero servir lá na frente, porque tem palco, tem som, né? É bom. Então, a integração depende da filosofia que tem acordo na sua comunidade local. Ninguém quer ser preconceituoso, ninguém quer dizer para a pessoa se você não vai se envolver, mas é importante que a gente tenha essa maturidade, né, das pessoas que supervisionam isso e falar assim: não, essa pessoa realmente, o próprio serviço dela na comunidade mostra que é uma área dela. Ela ganha esse respeito, credibilidade, né? Você nem precisa falar, se apresentar, todo mundo percebe, não, esse daqui é o irmão que tem essa capacitação, né? Não sei se ajudou ou se piorou. Um detalhe que me ocorreu agora: nós precisamos ajudar nosso pessoal de música na igreja local a ganhar uma visão para fora do culto do templo. Fazer louvor no grupo familiar, fazer louvor na FEBEM, fazer louvor no Museu do Ipiranga, fazer louvor fora. Por que todo mundo quer ministrar aqui? Por que ninguém tem desafio e inspiração para cantar na rua aqui na Cracolândia? Monta a banda e faz uma adoração lá, não é? Só uma pequena lembrança. Acho que se for o tempo da minha resposta, eu quero ouvir a pergunta da moça aqui para a gente terminar, tá bom? Pois não. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Desculpa. Não aguentei. Bom, eu queria falar, eu também não vou pecar dizendo quem falou, mas eu ouvi dizer de uma pessoa que a música é mais poderosa que a palavra de Deus. E lógico que nós sabemos que isso não é verdade, né? E a gente vem vendo, né, ao longo desse tempo moderno, de que as composições não são as mesmas, assim, o modo, né, de compor uma música não tem sido o mesmo. E através de salmos a gente percebe que são cânticos e que, como nós cantamos hoje, né, cantar é o Senhor, é um salmo, e isso fica na nossa cabeça e a gente acaba, né, tendo a palavra de Deus na nossa mente. E hoje em dia, infelizmente, não é bem assim, porque as músicas modernas raramente têm a palavra de Deus inserida nas letras, né? E às vezes a música vai até mesmo para a igreja e muitas pessoas cantam e o crente não lê a Bíblia e também não sabe, né, o que diz, o que não diz. Então eu queria saber o que vocês pensam a respeito, porque as letras muitas vezes é sobre vingança, sobre prosperidade, ou até mesmo baseadas em coisas que nós nunca vamos conseguir fazer, como largar tudo na nossa vida para trabalhar para Deus. Então é uma coisa muitas vezes difícil de ser cantada, de passar aquilo que a gente realmente tem para oferecer a Deus. Tem música que eu não gosto de cantar porque eu sei que se eu cantar eu vou estar mentindo para o Senhor, porque não é verdade. Eu queria saber o que vocês pensam a respeito dessas novas músicas que, né, infelizmente... É verdade. Nossa, eu estava com as coisas aqui e fugiu. Pode. Precisaríamos de um dia para responder isso para você com propriedade, com calma, para balizar, né? Você falou várias coisas que me preocupam, né? A nossa visão de ter uma vida secular e outra sacra. Não existe isso, é uma vida só que nós temos para viver. Esse conceito é um conceito
Todos nós podemos consagrar tudo o que nós fazemos de segunda a domingo. E não é necessariamente uma atividade religiosa, né? Largar tudo. E não lembro dessa geração, né? Larga tudo para servir a Deus. Largar o quê? O Gerson é médico, pastor, tudo que ele é. Então, como pastor e como profissional, ele está lá servindo a Deus. Ele está dedicando a sua vida para Deus. No conteúdo, é óbvio que nós sempre devemos priorizar cantar a palavra. Só que a palavra nem sempre vem literal no conteúdo de uma letra. Ela vem também através de uma experiência da pessoa. Então as músicas, você pode basear totalmente no conteúdo da palavra, texto por texto, e você percebe que a palavra gerou uma experiência no autor quando ele colocou para falar sobre o cuidado de Deus, a confiança em Deus, né? Então nem sempre a música só vai ter valor se tiver lá, se rimar luz, Jesus, cruz, cuscuz. Não. Você pode ser um pouquinho mais criativo, né? E vai falar do amor de Deus. O salmista falou do amor de Deus. Os salmos é exatamente o nosso diário de escrever as nossas experiências com Deus na nossa humanidade. E você um dia está lá falando da depressão, do pecado de Davi, no outro dia você está falando de uma vitória que ele teve. Então, tudo isso é um conteúdo bem-vindo para nós cantarmos na comunidade. O meu querido Heather fez com Guilherme Barnabé. Essa música abençoou o país, mas tinha gente que falava assim: como você vai cantar de Barnabé? Não está falando de Jesus, está falando do Barnabé. Que é isso? Nós estamos cantando sobre uma vida que inspira da obra de Deus na vida de Barnabé. Agora, não é um texto que fala assim: pois estamos exaltando a Jesus? Estamos exaltando a Jesus através da experiência do que aprendemos com Barnabé. E isso traz ensino para a igreja. Percebe? Então, é algo bastante abrangente e que faz parte do conteúdo do que nós podemos cantar na comunidade, né? Santa conspiração aqui. Existe um detalhe que é, para mim, assim, determinante no processo de elaboração da música e de criação, que é o dom de compor. Porque Deus, Ele separa pessoas para coisas específicas. E quando alguém é separado com o dom de compor, existe todo um universo, todo um processo no momento da criação. Vem à sua mente versículos bíblicos, vem valores. Eu já escrevi uma letra de música que eu comecei a cantar, acabei a música totalmente, comecei a tocar, aí eu vi um detalhe lá que não batia com o princípio da palavra. Eu apaguei aquela letra e o Senhor me deu uma outra. Então, e outra coisa, né, a gente sempre existe um cuidado em fazer algo que primeiro agrade, toque o coração de Deus, e se tocar o coração de Deus, com certeza vai abençoar e atingir pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque há pessoas que querem compor, elas não têm o dom. E olha só que interessante, qualquer um de nós pode compor, mesmo não tendo o dom. Isso é muito legal também. Mas há uma diferença, aquela pessoa que realmente Deus dotou com uma habilidade, uma capacidade para compor uma música que vai contagiar, que vai abençoar, que vai inspirar, que vai edificar. Uma vez eu estava dando um seminário aqui, e eu encerro com isso, aqui em São Paulo, e houve no intervalo um rapaz veio para mim e disse: pastor Ademar, eu fiz uma música. Quando fala assim, eu fiz uma música, eu falei: Jesus, tem misericórdia dele e de mim também, né? Aí veio com um papelzinho assim, aqueles papel de padaria, sabe? E estava escrito lá na letra assim: então, no santuário, o incenso queimando e o fogo no altar e a lua e as estrelas e o Batman e o Robin, e, sabe assim, frases soltas, pontas soltas. Aí ele vira para mim e diz: pastor, o que você acha dessa letra? Aí eu falei: Aí me deu um insightzinho assim do céu. Eu devolvi a pergunta, eu falei: o que você acha dessa letra? Ele falou assim: pastor, eu não sei. Eu falei assim: eu também não sei. E nos abraçamos e vivemos felizes para sempre.
Olha, você falou do negócio da música ser mais forte e tudo mais tal. Por alguns anos eu estudei, fui buscar um pouquinho de musicoterapia, um monte de coisa. Há um poder na música. Só que assim, esse que é um problema que a gente está falando aqui. Tem pessoas que acabam amando mais a música do que o dono da música. E daí a coisa complica mesmo. E às vezes o cara tem um talento. Então ele se desmancha naquele talento, ele impressiona muito as pessoas. O pessoal olha, pô, que fantástico, só que ele está amando a música. Nós conhecemos vários desses já. Porque a música é um negócio amável. Eu diria até que ela é provocativo e ela é até assim, né? Tipo aquele que vem assim com a mãozinha assim para te pegar. Ela é muito forte. Mas daí a música tem que ser um serviço de Deus. É como foi já falado aqui, Deus criou a música. Então ela é uma coisa muito bonita. Mas ela é criação e a gente precisa ir atrás do Criador. Isso é uma coisa. A segunda coisa que eu tenho aprendido com alguns irmãos, com o Ademar, o Nelson, que tem composto na palavra. E recentemente, todo mundo conhece aqui o Daniel de Souza? Uma ótima referência também. Ele foi um dia na nossa igreja lá, foi ministrar. Depois, quando ele foi pregar, ele não pregou, meu. Ele começou a recitar um monte de texto da palavra. Porque em Romanos, tal, porque em 1 Coríntios, não sei o quê, e daí lembre-se em Efésios, e daí Marcos fala isso de Jesus, e depois no Apocalipse, diz que ele vai voltar tudo aqui, ó. E ele faz música baseada na palavra, os frutos do Espírito, toda aquela série que ele tem. Então eu falei, meu, que coisa bonita. Que é o que o Dema às vezes fala também. Tudo. O cara ama a palavra. E não ama a música, tá entendendo? A música acaba sendo um negócio que vai dar muito certo com a palavra. Porque a música é bonita. E a palavra é bonita. A palavra é criativa. Ela é um negócio assim que foge da dimensão. Então se a palavra estiver no lugar certo no meu coração, a música vai vir bem. O problema é isso, o problema são as escolhas, o problema é não entender o reino. Eu fiquei pensando aqui enquanto a gente estava falando. Por que muitas dessas músicas às vezes se traz para a igreja complicado? Porque o cara não faz a música para a congregação dos santos cantar para Deus. Agora é comigo aqui. Jesus, vai! Pula do chão. Pode fazer tudo isso, mas o que você quer com isso aí? Academia? Suei por Jesus hoje, suei. Entende? O alvo. E aí bagunça a igreja. Então, eu acho que assim, é como o Nelson falou, precisaria de um dia. Música nós podemos estudar, Deus nós precisamos amar e tentar juntar as coisas, entendeu? E a igreja servir. Pronto. Dá até letras. Renato Marinoni. Dessa vez sou eu. Esposa. Obrigada, pastor Ademar, Nelson, Gerson, aí pela presença de vocês. Muito bom a gente ter esse momento aqui, né, gente, de reflexão, de perguntar. É esse o momento mesmo. E é um dos valores, né, daqui do IACA. A gente formar não só pessoas da área da música, mas formar bons teólogos,